Muito bom, gente, a gente poder estar junto. Se a galera da comunicação puder dar aquele apoio, divulgar lá também nos nossos grupos, nós vamos daqui a pouquinho iniciar aí a nossa conversa, Devocional 3. A convidada de hoje é a Alice. Fala, Ana Caldas, tudo bem? Boa noite. Fala aí, Juan, beleza? Juan, envia lá para a galera do Enga 1. Diz que a gente já está começando. Temos um minutinho aí para ajustar. Deixa eu já convidar a Alice aqui. Fala, Fernanda Quintanilha, tudo bem? Ana Bia. Laís, boa noite. Opa, acho que já entrou aí, hein, Alice? Tudo bem? Tudo certo. Bacana, o seu som tá chegando legal e a sua imagem também. Eu não sei pro pessoal, a gente aguarda o feedback aí, como é que tá a nossa internet. Silas, e aí, Brenin, tranquilo? Gente, muito legal a gente estar se encontrando, né? Esse negócio está muito bacana, estou muito feliz a gente poder conversar, a gente se encontrar. Acho que está chegando com um pouquinho de atraso. Márcia, tudo bem, Márcia? Tá perfeito? Pô, Breninho entende. Se você falou, tá ótimo, beleza. Então, vamos aí. Show de bola. Vamos então dar início à nossa proposta de hoje. Gente, muito boa noite para todo mundo. Agradecendo então aí a todos vocês que já chegaram. Estamos aqui em 14 pessoas, né? 12 do lado, contando mais dois na tela, 15 pessoas. Fala, Isabela, muito boa noite. A nossa Devocional 03 hoje tem como convidada Alice Leite, vai trabalhar a temática arrependimento. Alice, seja muito bem-vinda. Eu quero orar por você, né, para agradecer primeiro pela sua disponibilidade. É muito bacana, a gente tem muita gente envolvida nesse projeto de compartilhar a palavra de Deus, de vieses diferentes, né, de olhares diferentes, mas com o mesmo propósito de, a partir desse nós, né, abençoar a vida de uns dos outros. Eu acho que essa é uma proposta, é a proposta primordial aí do nosso projeto. Então nós vamos, quero orar pela sua vida, agradecer a Deus por sua vida, depois você faça uma autoapresentação, beleza? É difícil alguém não te conhecer, mas ainda assim seria interessante, porque a gente já está pensando num outro projeto a partir desse. Eu acho que vale a pena ficar registrado aí também essa sua apresentação, né? Vamos orar então, pedindo ao nosso Deus que abençoe. Eu oro no início e depois você encerra orando após a sua fala, a sua contribuição. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, muito obrigado por essa galera que está aqui participando com a gente, que já chegou. Obrigado pelo compromisso, obrigado pelo esforço, obrigado pela compreensão, ó Deus, de que quando nós estamos juntos, nós aprendemos mais. Ó Deus, e como é bom, ó Deus, poder contar com pessoas nessa juventude, nessa igreja, que estão dispostas a colocarem as suas vidas à tua disposição, Deus, para abençoar tantas outras pessoas. Obrigado por esse canal, ó Deus, obrigado por esse veículo, obrigado pela vida da Alice, pela disponibilidade dela, por tudo aquilo que ela tem feito no teu reino. Abençoe a sua vida, abençoe, ó Deus, toda a sua família, cuide, ó Pai, de cada detalhe do seu lar, dos seus projetos, enquanto ela tem cuidado de todas as coisas concernentes ao teu reino. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Alice, a palavra está contigo. Então, gente, hoje vamos falar sobre arrependimento. E eu preparei aqui algumas anotações, porque quando eu faço minha devocional, eu gosto de anotar. E então, basicamente, eu vou ler para vocês as minhas anotações e aí a gente vai refletir junto.
Mas eu já vou deixar aqui avisado que tem uma hora que eu vou perguntar, então, por favor, vocês respondam. Pelo menos uma pessoa precisa responder. Mas vamos lá. Começando do início. A devocional de hoje, o livro, né, ele já começa com o versículo de Lucas, que é uma passagem lá que o João Batista está falando. E eu vou ler aqui Lucas 3, versículo 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí a primeira anotação que eu fiz é que João Batista estava falando isso no deserto, pregando sobre arrependimento, porque era uma necessidade. As pessoas precisavam de arrependimento. Nada diferente do dia de hoje. Então, já começa por aí que a gente pode prestar atenção. A gente precisa de arrependimento, todo mundo. E aí depois a devocional vem dizendo que não é arrependimento. Porque a gente acha, pelo menos a maioria das pessoas acha que eu me arrependi, então, de um pecado, no caso, falando de Bíblia, falando de Evangelho, né? Porque eu fui procurar no dicionário, arrependimento fala muito sobre remorso e tudo mais. E no caso do Evangelho, na vida com Cristo, não quer dizer remorso, porque tem ligação com outra coisa. Mas, além de não ser só remorso, não é só deixar de pecar. Eu me arrependi porque eu menti para fulano, menti para minha mãe, estou arrependida porque eu menti para ela, deu ruim depois. Então, eu nunca mais vou mentir para minha mãe. Ótimo, é por aí. Só que não é só isso. Para isso acontecer, precisa de uma coisa antes, que é a mudança de direção, que é o que a gente conhece da famosa palavra metanoia. Arrependimento, primeiro de tudo, é isso. Você querer mudar a direção que você estava indo. Então, se você mentiu, você não vai mais mentir, mas não porque, não posso mentir, é pecado. É porque você não quer fazer aquilo. Ou seja, você não quer andar por esse caminho, mudar a direção. E como é que isso acontece? Como é que a gente vê que realmente eu mudei de direção, que realmente me arrependi? As nossas ações vão mostrar isso. O que a gente faz precisa ser diferente do que a gente fez. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, escolhendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, como é que vai ter coisas novas? Como é que vai ter uma nova ação que não vai me levar ao arrependimento? Porque se eu continuar agindo como antes, realmente vai ter sido só remorso. Então, arrependimento é isso. A gente mudar a direção. Outra coisa que esse versículo tá falando é para ninguém ficar dizendo Abraão é nosso pai. Ou seja, a gente não pode ficar se gabando de alguma coisa, de algo. Eu anotei aqui, especialmente pela quantidade de obras que já fez ou de anos de conversão, etc. A gente não pode ficar se gabando com isso. O que isso quer dizer? Muitas vezes não quer dizer nada. Sempre há um novo arrependimento que a gente precisa ter em alguma área da nossa vida. E, realmente, nem sempre a gente vai saber, mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo para nos revelar, para nos trazer à memória o que a gente precisa chegar diante de Deus e pedir perdão. E, às vezes, nem só diante de Deus. Às vezes, diante de um irmão nosso. Preciso pedir perdão para fulano. Eu agi errado, não quero agir mais errado com fulano. Se a gente não lembra, a gente precisa pedir para que Deus nos lembre. Sempre vai ter alguma coisa. A gente somos pecadores. Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa sim se arrepender. Alice? Quer falar alguma coisa? Não, eu ia pegar uma carona na sua fala. Talvez você até venha abordar isso e eu estou antecipando, então você pode até me cortar. Não, dá uma segurada aí que eu vou falar um pouco mais à frente. E que é sobre a importância, eu acho, às vezes, da gente conseguir identificar aquilo que nos leva a pecar. Porque parece que é um ciclo, né? E aí eu estou me lembrando aqui do livro de Juízes, aquele ciclo que se repetia, né? O povo entrava numa situação complexa, Deus levantava um juiz, pecava, tinha um juízo, aí novamente o povo pedia perdão.
não saía daquele ciclo vicioso de pecado, que um olhar macro do livro de Juízes nós conseguimos já compreender. E aí talvez chamarmos a atenção dessa necessidade de identificarmos aquilo que me levou a fazer isso, aquilo que me levou a ter esse comportamento, a ter esse tipo de expressão, ter esse tipo de resposta, quando envolve até relacionamentos interpessoais. Por que que eu agi assim com fulano? Por que que eu respondi dessa forma? E aí, né, essa metanoia, né, também nos impulsionar nesse movimento, né, a gente fazer uma releitura daquilo que a gente é. Porque eu acho, às vezes, o seguinte, e aí fazendo o link com o texto que você trouxe pra gente, eu acho que às vezes a gente se acostuma com algumas coisas e aí entra no sangue de uma forma que, não, eu já não me importo mais. E aí vem a justificativa, né? Aí vem a patente, né? Abraão é o nosso pai. E aí João Batista vai justamente desmoronar isso. Olha, até de uma pedra, tá vendo essa pedra aqui? É fácil Deus tornar essa pedra também filho de Abraão. Então não é por conta dessa questão. Eu acho que seria bacana se a gente conseguisse, toda vez que pecasse, é um desafio, claro, não é fácil, mas a gente se a gente conseguisse assim, poxa, cara, eu errei nisso, eu vou me cuidar nisso, eu vou analisar isso. Desculpa aí. Não, super importante isso, porque mais pra frente eu não vou falar exatamente essas coisas, mas eu vou poder fazer um link. Assim, a gente precisa constantemente estar se reavaliando. Se eu me arrependi, pô, eu sei que eu errei com isso aqui. Só saber que errou realmente não é o suficiente. Precisa entender como chegou ali para poder realmente você conseguir mudar a direção. Porque se você não sabe que caminho você tomou, como é que você vai saber qual caminho ir, né? E, cara, a gente não precisa tentar descobrir isso sozinho. Deus está aí para nos ajudar através do Espírito Santo, né? A outra coisa. Então, essas coisas que a gente está falando, que eu anotei que é viver a santificação. Constante aprendizado com Cristo, com a Bíblia, acertando nossas arestas. E tudo isso é um combo de uma pessoa humilde. Pelo menos eu vi dessa maneira. Eu sou humilde para reconhecer que errei com fulano. Sou humilde para reconhecer que errei com Deus Todo-Poderoso. Eu sou humilde para reconhecer que sou pecador e preciso voltar atrás e realmente mudar o caminho, se for necessário. Na verdade, sempre é necessário. Voltar atrás, se necessário, mudar o caminho, eu preciso ser humilde para isso. Se alguém vier falar para mim, apontando o meu erro, saber ter esse filtro e sendo humilde sempre. Constante aprendizado com Cristo. Isso faz parte da nossa santificação diária. A gente não vai conseguir desenvolver, se é que é essa palavra, a santificação sem arrependimento. A gente precisa se arrepender todos os dias. É por isso que a graça de Deus está aí para isso, que foi falado ontem, né? Olha só, outra coisa. Eu anotei aqui. Ao invés de parar de pecar, de ter que pensar assim, eu tenho que parar de pecar. Eu acho que fica mais fácil a gente pensar, eu tenho que agradar a Deus. Porque uma coisa vai levar a outra. Só que quando você fica pensando muito, isso é pecado, eu tenho que parar de fazer isso. Você fica pensando tanto naquilo que pode acabar fazendo aquilo. Então vamos mudar a perspectiva. Eu tenho que agradar a Deus. O que eu posso fazer que agrada a Deus? O que eu não posso fazer porque eu sei que não vai agradar a Deus? Desidéria já ensina. Tudo aquilo que a gente fala, pensa, ouve, faz que não agrada a Deus é pecado. Então, pronto. É só eu não fazer isso. Só. Como se fosse muito fácil, mas a gente consegue, com a ajuda do Espírito Santo, parando para nos reavaliar, fazer essas perguntas. O que me levou a pecar? A gente precisa fazer isso. Só que a gente fica tão atarefado, tão fazendo aquelas coisas, se preocupando com tantas coisas, que realmente não para um tempo para meditar na palavra de Deus, para realmente orar e perguntar a Deus, por que eu preciso me arrepender hoje, agora? E aí, Então, eu acho que inclusive eu acho que a proposta
Agora sim, eu falei no primeiro devocional que do mundo como cosmos, mas agora falando do mundo como, até no Evangelho de João, aquilo que confronta a vontade de Deus. Eu acho que a proposta do mundo, sobretudo na nossa geração, né, é essa máquina de entretenimento, e a gente está o tempo todo, né, ou numa série, ou é no Instagram, ou é numa outra rede social. A gente está atrás do entretenimento para alimentar os nossos vazios. E o que eu acho muito, muito, muito perigoso não é você participar, né, de algum local assim com entretenimento. Até porque a humanidade sempre teve, em algum momento, de alguma forma tecnológica ou analógica, ou de qualquer maneira, algo que não fosse algo que não necessariamente tecnológico, mas que era de entretenimento. Mas, nesse sentido, o excesso, e aí na IBD nós conversamos isso há 2 domingos atrás, o excesso revela uma lacuna no nosso coração, né? E aí a gente, claro, atrás do entretenimento, atrás de suprir essa lacuna, com excessos e mais excessos, a gente foge do arrependimento, que é a parte central aí da fé cristã e que é o coração, né, da nossa experiência com Jesus. Sim. E, assim, o que eu quero dizer, vou explicar melhor agora, o que eu quero dizer quando falo de, ao invés de pensar, eu tenho que parar de pecar, eu pensar o que agrada a Deus. Assim, quando a gente muda a perspectiva para fazer, talvez, uma mesma coisa, só que de uma outra ótica, fica menos difícil. Por quê? Se você muda a direção, por exemplo, eu estou indo nessa direção, vi que errei, percebi que esse é o caminho que vai me levar ao erro. Então, ok, vou dar as costas para isso, vou ir para lá. E quando eu dou as costas para o que me fez errar, o que eu me arrependi, eu sei que aquilo está ali atrás. Eu sei que aquilo ali existe. Muitas vezes eu sei que eu gosto daquilo. Mas como eu sei que me arrependi, não quero errar daquela forma de novo, eu simplesmente vou ficar de costas para isso. Vou seguir aqui, ó, nessa nova perspectiva, nesse novo caminho, em direção ao que eu sei que vai agradar a Deus. É isso que eu quero dizer, mudar a perspectiva, a direção, o foco, o pensamento. Eu não preciso simplesmente me martirizar porque eu não posso ficar, ou porque eu não posso fazer isso, não posso. Esse negócio para mim, esse negócio de não posso, deixa a gente muito preso e neurótico. Então, o que agrada a Deus? Como eu posso fazer Deus sorrir? O que eu tenho que fazer hoje para terminar o dia e Deus ficar, essa é minha filha, ou esse é meu filho, estou muito orgulhosa. Assim, se eu fizer isso, automaticamente eu estou parando de pecar, eu estou pecando menos, eu estou deixando as coisas para trás. Então é isso. Outro ponto que eu anotei agora vem uma pergunta. Vamos lá, gente. Pelo menos uma resposta, hein? Exemplos de ações inversas ao pecado que a gente pode fazer. Eu vou dar um exemplo que é assim, um exemplo mais falado na minha época, que eu era adolescente, sobre pornografia e luxúria. Então, se eu sei que tal série, tal filme vai ter algum tipo de assunto relacionado a qualquer cena relacionada à luxúria, e eu sei que aquilo ali é tipo um gatilho para mim, por que assistir? Não tem nada a ver! A história não é sobre aquilo, é só uma cena. Então pula a cena. Vê o filme, vê a série, mas pula a cena. A questão não é deixar de ver, ou sei lá. A questão é evitar, fazer como José fez. Correr. Evitar. Não correr, não dar oportunidade para o diabo tentar a gente. Porque isso é dar oportunidade para ser tentado, sabe? Você está diante de uma coisa que você sabe que aquilo ali pode te levar a pecar. Então, para quê? Tem uma música com uma letra assim... Não, uma música não. Uma música é mais fácil. Uma banda. Uma banda que várias letras são muito legais.
são muito bonitas e tal, mas só fala de assunto que você sabe que não agrada a Deus. Apesar de não ter nada explicitamente errado ali, por que ficar alimentando a sua mente, seus ouvidos com aquilo? Tem outras músicas legais, tem outras letras boas para se ouvir, outras bandas. Enfim, é isso. A gente não dar oportunidade para estar diante de gatilhos que nos levem a pecar. E a gente sabe. E aí o link com o que você falou. Se eu não revisitar a mim mesmo, não entender o que me levou a pecar, eu não vou saber realmente quais são os gatilhos. É por isso que é importante a gente ficar prestando atenção nisso. Pedir a Deus ajuda nisso. Para a gente não se permitir ter esses tipos de gatilhos. Então, alguém respondeu? Algum outro exemplo? Não, nem falei. Então, nesse caso, falei sim. Nesse caso não assistir a cenas, não ouvir músicas, esse tipo de coisa, evitar. Alguém tem outro tipo de exemplo? Ninguém falou? Deixa eu ver, estou atualizando aqui os comentários. O comentário da Luísa foi verdade, concordando aí com o que você falou. Aproveitando aí o seu período aí de tomar água, eu acho muito interessante essa palavra, essa gatilho, né? E aí ela me chama para uma questão que é o autoconhecimento na vida cristã mesmo, né? O que a gente percebe é o seguinte, às vezes, com esse excesso de comparação da minha vida com a vida da outra pessoa, nós trocamos de modelos. Nós usamos alguns modelos que são pessoas e que não é o próprio Jesus Cristo. Então, quando eu tiro Jesus como modelo essencial da minha vida, eu vou estar sempre melhor ou aquém, né? De alguém ou de alguma experiência. Mas quando eu me encontro com Jesus, eu passo a olhar para dentro de mim mesmo, reconhecer as minhas carências, as minhas dificuldades, reconhecer isso é maturidade cristã, reconhecer isso a partir do meu histórico, a partir daquilo que projetaram sobre mim, a partir daquilo que eu faço, né, como opção, daquilo que eu construí como vida, porque a vida ela não é um estalar de dedos, a vida é uma construção de dias, né? Nós sempre falamos isso. Não vai ter um 2021 diferente se você constrói um dia ou após outro dia da mesma forma. É inadmissível, é contra a natureza de construir um ano diferente a partir de dias iguais. E aí, quando eu olho para Jesus, eu consigo ter a minha vida totalmente penetrada, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e aí, a partir desse momento, ele começa a revelar aquilo que precisa ser transformado em mim, e eu começo a identificar com autoconhecimento o que seria esse gatilho, e eu começo então a suprir essas demandas, a resolver esses conflitos. A Sara aqui comentou, a Alice falou tudo, sempre ouvi isso também, quando mais nova, e até hoje, com certeza, vale muito. Beleza. Deixa eu ver anteriormente, bacana, comentário da Josi, que todo excesso tem uma carência, então está carregado aí de algo. Temos alguns minutos. Alice, pode prosseguir aí. Então, para terminar, como você diz, caminhando para o final, eu vou deixar aqui recomendações de filmes interessantes que a gente pode ver arrependimento. Meu Pai Virou Gato, Procurando Nemo e Um Amor para Recordar. Tem aí comédia, animação e romance. E assim, os arrependimentos que eu vejo nesses filmes são os personagens, eles se arrependeram e para eles mostrarem que estão arrependidos, eles realmente mudaram a forma de agir. Antes, o pai da menina se relacionava com ele, o Meu Pai Virou Gato, se relacionava com ela de uma forma. Depois da história lá desenvolvida, ele viu que precisava se arrepender. Mudou a forma de agir. Ele realmente virou. Se ele fazia isso, não faz mais, ele vai fazer isso. Procurando Nemo. O pai também, a relação com o filho. Ele mudou a forma de
de como ele privava o Nemo de algumas coisas, de como ele ouvia o Nemo. Se ele ouvia de um jeito, agora ele ouve de outro. E um amor para recordar. O garoto, ele tratava e achava a menina de um jeito, e depois que realmente conheceu ela, se apaixonou e tudo mais, ele mudou a forma dele de agir com ela e com pessoas parecidas com ela. A pessoa, quando se arrepende, a gente percebe isso com a mudança de ação, de ações dela. Então, se arrepender fica mais fácil quando a gente foca em quem a gente ama e a gente quer melhorar o nosso relacionamento com essa pessoa. Então, seja com o nosso próximo ou seja com o próprio Deus. E 2, fica mais fácil quando vemos no relacionamento com os outros oportunidade para glorificar a Deus. Eu anotei isso porque é isso aí. Reflitam vocês mesmos com essa frase. Aí, Beleza. uma pergunta que eu deixo, rapidinho, uma pergunta que eu deixo para refletir sozinho também é: o que é mais difícil num arrependimento para você? É pedir perdão? Ou é realmente confessar que você está errado? E pedir para Deus para tratar isso em você? Pode falar. Não, bom demais. Obrigado aí pela contribuição. Agregou demais à nossa vida, ao nosso dia, né? Eu acho que encerrar a noite, encerrar o terceiro dia, né, de encontro do nosso devocional, falando sobre arrependimento, tendo essa oportunidade de fazer uma introspecção, né, de fazer uma análise sincera da nossa vida, freando, né, porque talvez a gente já esteja pensando em desligar aqui e já fazer algo que vai gerar aí uma alegria no nosso coração. E por que eu faço uso dessa palavra? Porque eu gosto tanto de um texto que revela uma verdade, e revela uma verdade no relacionamento de pastor com ovelha, porque Paulo, ao escrever e aí no caso a segunda carta aos corintianos do primeiro século, capítulo 7, versículo 9, terceiro dia é sempre especial. Show de bola. E aí, 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Estou lendo na NVI. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E por que Paulo está fazendo isso? Está falando isso? Por trás de um texto há sempre uma intenção, porque ele deu uma cajadada de uma forma tão certa que o pessoal ficou triste, mas ficou triste com um bom sentido. E eu acho que assim, pode ser que estejamos, e é até bom que estejamos olhando para dentro do nosso coração agora, e que encerremos essa devocional não lá em cima, não uau, coisa e tal, mas tristes. Triste pela nossa dimensão, triste porque vacilamos, triste porque erramos, triste porque, agora pegando um carona com a fala do Pedro ontem, Deus dispensa tanta graça e nós viramos as costas. Pegando carona com um post do Ricardo hoje, se a gente parasse os 10 minutos que temos de intervalos, né, nos intervalos que temos no nosso dia, e pudéssemos buscar então a face de Deus em oração, triste, né? Mas essa tristeza não é a tristeza do mundo, que o cara vai, curte, né, bebe, tem relações, usa drogas, e aí depois vem aquela depressão máxima de todo o ser dele, porque é a tristeza ali, segundo o mundo, que produz a morte. Mas, segundo a vontade de Deus, a tristeza dele produz um arrependimento que leva para salvação, que nos leva, então, a termos saúde. E aqui, só pegando o gancho aqui, a Fernanda complementou também que arrependimento é algo que a gente precisa enfrentar todos os dias. Muito importante a gente continuar falando o básico, exatamente, principalmente sobre a motivação do verdadeiro arrependimento. Aí foi bênção, Liz. A Fernanda lhe agradece. Alice, estamos chegando ao nosso horário. Perdão, pastor, pode falar. Não, pode. Justamente eu ia passar a palavra para você fazer as últimas considerações e orar para encerrarmos. Efésios 4, 25 a 32. Leiam.
Porque essa passagem é o padrão. A Bíblia está dando a resposta clara, detalhada, mastigado de como a gente tem que proceder para viver um arrependimento e estar sempre evoluindo nessa nossa santificação, caminhando na santificação. Efésios 4, 25 a 32. Depois leia. E eu acabei não me apresentando, então aqui no final eu falo rapidinho. Gente, quem não me conhece, Jack, quem não me conhece, eu sou a Alice, aqui mesmo da Juventude. Eu estou junto com o Cris e com a Fernanda como líder do Classe A, que é o grupo de adolescentes, e também lidero a equipe de comunicação aqui da Juventude. É isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e sempre está com a gente. Muito obrigada, porque não importa o que a gente faça, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, se a gente realmente se arrepende de coração, se a gente realmente decide mudar a direção que tomamos, se a gente realmente decide ter essa metanoia. O Senhor está sempre de braços abertos. Muito obrigada, porque suas misericórdias se renovam todos os dias. Nos ajude a chegar diante do Senhor, nos arrepender também todos os dias, a ter essa amizade diante do Senhor e também diante de alguém que a gente precisa pedir perdão. Deus, nos ajude a sermos pessoas que imitam Jesus em tudo e que sempre coloquem um sorriso no seu rosto. Que o Senhor se orgulhe de nós, que se agrade de nossas ações, de nossas escolhas. Então, nos ajude, Pai, a termos esse sentimento pelo Senhor, de querer se arrepender, de querer buscar se agradar, de não sermos pessoas como antes de te conhecer. Porque se a gente conhece, a gente precisa mudar a nossa mente. Então, nos ajude a fazer isso todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Alice, muito obrigado mais uma vez aí por ter contribuído com a gente. Devocional 3, arrependimento, contribuição de Alice Leite. Pessoal, muito obrigado. O nosso horário é sempre de 22 horas até 22h30. Um forte abraço, valeu, Deus abençoe. Aquele abraço. Amanhã a gente está de volta. Deixa o seu salve aí, a gente vai encerrar a live. Valeu! Valeu!